Beleza, Milton. Aproveitar essa natureza que nos cerca nesse momento da Praça Xavier Ferreira aqui na cidade de Rio Grande, uma praça belíssima que inclusive o pessoal vai poder vislumbrar com algumas imagens que a gente vai apresentar também. Mas a ideia de te trazer aqui, meu amigo, era pra gente conversar e também tornar público, né, as nossas visões dessa polêmica toda que a gente pode chamar, né? Eu particularmente chamo de polêmica que acabou sendo gerada porque conversando com um rapaz amigo meu, ele chamou de guerra fundamentalista. Mas como a gente estava falando de preceitos religiosos, acredito que ele se referiu à questão de conhecimentos, guerra de conhecimentos, né, de fundamentos, como a gente chama. E aí eu te trouxe aqui pra gente dar uma desenrolada nessa linha, nesse carretel aí, e bater um papo, né, descontraído, conversar um pouco, saber também o que é que tu pensa dessa questão, e falar um pouco também do que eu acho, né, também Tu disso. sabe que a ótica da gente muda muito, né? A gente é mutante. O que eu pensava há 20 anos atrás, eu hoje penso muito diferente em algumas coisas. E eu concordo com ele, é uma guerra fundamentalista, sim. Porque hoje não importa muito qual o fundamento que está sendo discutido. Importa quem falou. O cara pode falar por causa da atrocidade que for. Eu vou defender com unhas e dentes, se puder sair no pau, eu vou sair no pau. Né? Só que falta pra gente se responder algumas perguntas que eu, como historiador, eu tento me responder diariamente. Por quê? Quando? Como? Né? A questão do boi mesmo. A gente ouve falar, só como exemplo, a gente ouve N histórias do boi. Aqui eu acho mais plausível, em Porto Alegre, final do século XIX, uma grande festa na periferia, os convidados chegando, não tinha comida para todo mundo, um cliente chegou um boi para comerem. O dono da casa disse, não, então já corto para um. E aí se passou a ter o quê? A tradição do boi. Hoje se confunde muito tradição e fundamento. Uma coisa que começou com... Eu entendi a tua posição. Uma coisa que começou como uma ideia de momento para suprir uma necessidade. Estava com fome, eu tenho um boi, eu vou dar um boi. Acabou. Então vamos usar para o ritual. E aí, cara, hoje as pessoas não querem saber o porquê, o como. Eles querem defender com unhas e dentes alguma coisa, seja lá o quê. Então, tu quer ver, tu posta na rede qualquer coisa. Brindam na hora 50 especialistas do assunto. O cara nem sabe o que estão falando, mas ele está ali comentando. Essa mídia hoje automática que se vê, ela danificou tudo. Porque hoje isso aqui, esse contexto de mídia, ele torna qualquer um comentarista, um repórter, uma autoridade no assunto. É verdade. Né? Hoje, sem te perguntarem, sem te chamarem, tu na tua casa tu decide que tu vai opinar sobre aquele assunto, seja lá o disparate que for. A gente dizia que papel aceita tudo, né? Mas hoje A mídia papel e internet também aceita tudo, né? E a gente hoje também tem o poder de o pensamento ter voz, né? Porque a internet nos trouxe esse poder de pensar e colocar na rede aquilo que se pensou e tornar público, né, para as pessoas. Mas, Milton, não sei se tu acompanha essa minha linha de raciocínio, mas eu acho que, falando ainda dessa ideia de guerra fundamentalista, conversando com esse rapaz, eu ainda disse para ele, eu não tenho essa ideia de guerra, sabe? Eu não consigo acompanhar essa ideia de guerra fundamentalista, de guerra no sentido de guerrear mesmo. Porque assim, porque
a dita guerra, se acontece, ela acontece contra nós mesmos. Nós estamos lutando, porque uma guerra, ela tem soldado dos dois lados. Só que é um defendendo a sua posição e outro defendendo a outra posição lá. Nós estamos do mesmo lado. Cláudio, tu tá numa cidade em que foi passada os farrapos. Era uma guerra entre irmãos. Só que uns eram imperialistas e outros eram farrapos. A guerra civil norte-americana entre irmãos. A Revolução do Sergipe entre irmãos. A guerra de São Paulo com Minas. Então não necessariamente tu tem antagonismo de raça ou de povo ou de credo. Tu pode ter uma guerra composta entre dois irmãos. E eu te coloco sim, a que nível você pode usar da crua verdade no teu canal? Não, senão depois tu tira. Vou te colocar como realmente ele tem razão e existe um contexto de guerra. Numa guerra tu quer causar dano no teu oponente, teu adversário. Cada axé arriado para prejudicar a saúde do teu inimigo, o emprego do teu inimigo, a família do teu inimigo, a casa dele, a bandeira dele. Cada axé arriado para denegrir a imagem dele na sociedade. Cada injúria criada para denegrir a imagem dele como sacerdote. Não são ataques? Realmente são. Só se usa outras armas. Tu não usa o fuzil, mas tu usa o garfo, a faca, caldeirão. Mas o pensamento final continua o mesmo, né? A gente já começa essa guerra derrotado. Derrotado, de Tá qualquer forma tu vai perder. mesmos. Tu vai perder de um jeito ou de outro. Só para no caso ilustrar, sabe aquele toque do silêncio do exército, né? Sim. Tarará. Sabe como é que surgiu aquele toque? Faço ideia. Aquele toque foi o seguinte: o pai era dos confederados, o filho era Yankee. Se eles estavam cada um em um exército, né? Não sabiam que estavam naquela mesma noite no mesmo lugar de batalha. O pai ouviu alguém gemendo no meio entre umas barricadas e as outras. Se arrastou e não viu que era um caso Yankee. Arrastou o cara para as tropas dele. Quando chegou onde tinha luz, ele viu, é um soldado inimigo. É um garoto, está morrendo. Quando tira a cobertura, é o filho. No bolso do filho, que era músico, havia a composição da Hora do Silêncio. A canção que ficou conhecida Sim. militarmente. Que o pai pede para executar no enterro do filho. Por um corneteiro. Ou seja, o que eu estou te falando com isso? A família perdeu, de uma forma ou de outra. Com certeza. Entendeu? A moral da tropa perdeu. Não tem lucro. Não tem lucro. Ninguém ganha nisso. Eu só vejo assim a perda, primeiro, de amizades. Porque a palavra que tu diz já não é tua mais. E nesse afã de querer defender o teu lado da coisa, às vezes tu usa palavras duras. E aí tu machuca as pessoas e já criou uma calosidade ali. Hoje tu vê isso por homossexualismo, né? Pela luta do homo e do hétero, do branco e do preto, do direita e do esquerda, e até no segmento religioso. Só que hoje eu vejo muito mais isso dentro do nosso próprio segmento do que o antagonismo de cristãos macumbeiros, cristãos motoqueiros, cristãos calçoamericanistas. Eles hoje não estão nem aí pra gente. Eles não precisam. A gente faz isso já por eles. É verdade, né? Essa questão essa guerra cega, né? Porque na verdade é uma coisa bem... Sabe, a gente chegar ao ponto de ter que discutir uma batalha entre irmãos. Porque a partir do momento que se adentra a religião, considera o outro como teu irmão. Questão de fundamentos a gente nem comenta, porque muita coisa que me foi ensinado lá atrás, hoje
já é medido pelas mesmas pessoas que isso aqui não vale mais, meu filho. O que vale é isso aqui que eu tô te falando agora. Meias. Entendeu? E foram ensinamentos a quais eu recebi lá atrás. Sem contar que tem telefone sem fio, né? Muito. Aquela né? velha brincadeira de colégio, né? Eu digo uma coisa no teu ouvido, tu diz lá na ponta sai totalmente diferente. Então o que hoje sai com vamos matar um gato, começou há 50 anos com vamos cozinhar o guisado. É. Hoje virou matar o gato. Então, cara, somos um povo hoje que nos preocupamos demais em destruir os nossos, no caso, irmãos. Mas não aprendemos a rezar direito. Ainda se ouve nos nossos terreiros algum mata-macaca, algum Bahia, Xangô Bolinha lá nos pés, Entre tantas. né? entre tantos outros piores. Não nos preocupamos em conhecer melhor os nossos filhos, e tratar eles como filhos e não como números. Que às vezes o teu filho está ali implorando por um afago, por um carinho, por uma palavra, porque ele sabe que não tem solução aquele problema. Isso aqui já é só, eu estou junto mesmo. Estamos juntos. E tu está tão preocupado em guerrear e lucrar que tu não tem tempo para isso.